Gravando. Bem, hoje a gente vai dar continuidade ao tema responsabilidade extracontratual do Estado, né? Na última aula a gente falou um pouco sobre o artigo 37, parágrafo 6º, pessoas responsáveis em reparar o dano. Falamos da responsabilidade da habitação direta, que em regra segue o que está lá no parágrafo 6º, né? São pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviço público, logo, em regra, respondem de forma objetiva pela teoria do risco administrativo. Ou seja, você só tem que demonstrar 3 elementos enquanto vítima e cabe aplicação das excludentes de responsabilidade. Falamos sobre a responsabilidade das concessionárias e permissionárias, falamos da responsabilidade da habitação indireta. Em relação à habitação indireta, eu chamei a atenção de vocês para as empresas estatais que desenvolvem atividade econômica. Falei que vocês devem ter uma atenção especial a elas, tendo em vista que, se são empresas estatais que desenvolvem atividade econômica, segue o que está prescrito no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição Federal, e não o que está previsto no parágrafo 6º da Constituição Federal, do artigo 37 da Constituição Federal. Falamos sobre a responsabilidade por obra pública, né? Pela existência da obra, por negligência, imprudência e imperícia da empreiteira. Falamos da responsabilidade regressiva e subjetiva dos agentes públicos, né? No parágrafo 6º, na segunda parte, nos é apresentado a segunda relação de responsabilidade, que é justamente do agente público para com o Estado. O Estado foi condenado. Agora, o agente público regressivamente vai responder desde que ele tenha praticado o ato com dolo ou culpa. É uma ação regressiva, seguindo a teoria subjetiva. Falamos também que a teoria subjetiva ela é aplicada excepcionalmente no direito brasileiro, de forma excepcional, quando a omissão não é uma omissão específica, é uma omissão geral, e essa omissão não é uma omissão reiterada. Então, no caso que causou dano a terceiro, e esse dano foi causado por omissão do Estado, uma omissão geral, não reiterada, conforme nós podemos fazer a leitura do informativo 507 do STF, a responsabilidade do Estado é subjetiva nesse caso e não objetiva. Falamos também sobre as excludentes de responsabilidade e eu falei para vocês que atualmente o correto é seguir a doutrina moderna na área do direito civil, né? Fazer a seguinte pergunta: a questão da excludente, né? Era previsível e era evitável, né? A pergunta que tem que ser feita é essa. Ah, é fenômeno da natureza, logo é excludente. Não, não é assim mais. Não é essa ideia que você tem que ter mais. É fenômeno da natureza, né? Mas esse fenômeno era previsível e evitável pelo Estado. Se era previsível e evitável pelo Estado, mesmo se tratando de fenômeno da natureza, o Estado será responsabilizado, né? E paramos aí, não foi? Paramos aí. Eu acredito que foi aí que a gente paralisou a aula passada, né? E agora nós temos que falar aí sobre a responsabilidade por atos praticados no Poder Judiciário, no Poder Legislativo e falar de algumas observações importantes. Bom, e o erro judiciário? Ato praticado pelo Poder Judiciário. Será que cabe indenização, né? Os atos jurisdicionais podem levar a uma responsabilização estatal? Essa é a pergunta. E aí, sendo positiva a resposta, né, todo e qualquer ato jurisdicional, de qualquer natureza, e o entendimento da doutrina ele diverge um pouco do entendimento do STF, tá? O STF tem entendido já há muito tempo, com base numa interpretação do parágrafo 75 do artigo 5º da Constituição Federal,
que a responsabilização do Estado por atos jurisdicionais apenas deve ocorrer nos processos de natureza criminal. Processos de natureza criminal. Rememorar com vocês aqui de forma bem rápida, né? Quando a gente estudou lá na Teoria Geral do Processo, no Direito Processual Civil 1, nós aprendemos que jurisdição, ela é classificada como jurisdição civil e jurisdição criminal. Jurisdição criminal cuida da persecução penal, né? Já a jurisdição civil, ela é residual. Todo o resto é jurisdição civil. Não existe uma jurisdição tributária, não existe uma jurisdição administrativa. Perceberam? Então, dentro daquela classificação que a gente aprendeu lá na Teoria Geral do Processo, olha só, apenas as ações que envolvem as questões de ordem criminal, penal, que ocorrerem um erro do Poder Judiciário, é que podem ser objeto de responsabilização desse Estado. As ações, né, de natureza civil em sentido amplo, não pode haver responsabilização do Estado. Esse é o entendimento do STF. Bom, se vocês pegarem o artigo 75, né, o inciso 75 do artigo 5º, vocês começam a entender o porquê dessa interpretação do STF, né? As ações que, né, de natureza criminal, que levar a pessoa presa por erro, manter essa pessoa presa mais que o tempo devido, né, e assim por diante. Bom, o artigo 630 do Código de Processo Penal, né, do CPP, reforça exatamente o que está previsto no artigo 5º, inciso 75, falando sobre essa responsabilização do Estado nos erros, nas ações criminais. Então, o Alessandro foi preso indevidamente, ficou preso por um crime que ele não cometeu. O Estado é responsável? Sim, o Estado é responsável. Tá? Outro exemplo, né? O Alessandro ficou preso além do tempo. Era para ele ficar preso 1 mês, ele ficou preso 2 meses. Ficou preso além do tempo necessário, do tempo previsto em determinação judicial ou pela lei. Da mesma forma, o Estado é responsável em reparar. Ok? E aí vem um pega. Cuidado com isso. Mariana, Helic, prestem atenção. Cuidado com isso. Olha o peguinha. Peguinha de prova. Tá? Gente, eu estou falando para vocês que o erro de natureza criminal cabe à ação de reparação. Aí vem o entendimento do STF sobre a prisão provisória. E é o entendimento também dos tribunais. Tá? E quando o Alessandro foi preso provisoriamente? Só um ano. Oi, Matheus? Vamos lá, eu acho que escapou o som do Matheus aí, não queria falar nada não. Vamos lá. Então, o Alessandro foi preso provisoriamente. Prisão provisória. Né? Cabe reparação? Vamos imaginar o seguinte, ó. O delegado de polícia representou pela prisão provisória do Alessandro. Ou o membro do Ministério Público fez essa representação, o juiz entendeu de forma correta que atendia todos os requisitos da prisão provisória e determinou a prisão provisória. Atendia todos os requisitos. O Alessandro ficou preso. E aí? Né? Ficou preso provisoriamente, depois ele sai e se descobre que o Alessandro não tem nada a ver com o crime que estava sendo investigado. Eu posso propor uma ação de indenização? Inicialmente a resposta é não. Tá? Conforme vocês podem ler do material aí, a prisão provisória não enseja responsabilidade civil do Estado, exceto quando mantida injustificadamente. Então, o Alessandro foi preso provisoriamente. Atendia-se todos os requisitos. Quando não era mais necessária a prisão foi relaxada. Imediatamente o Alessandro saiu.
não há que se falar em reparação. Por isso que eu falei que é um peguinha de prova. Agora, por outro lado, né, o Alessandro foi preso provisoriamente e foi mantido no cárcere sem necessidade, injustificadamente. Aí já cabe, né, a ação de reparação. Agora, pela simples prisão provisória, atendido todos os requisitos dessa prisão, não há que se falar em ação de reparação. A prisão provisória, ela é uma técnica de investigação, né, uma técnica de persecução penal, e atendido todos os requisitos, qualquer um de nós está sujeito. Qualquer um de nós está sujeito. Atendidos os requisitos, tá? É óbvio que se ela foi legal, aí já muda a conversa. Agora, pela simples prisão provisória, se atender os requisitos, não há que se falar em reparação. Beleza? Não, eu não entendi, professor. A reparação cabe quando, então? Como é que é? A reparação vai caber quando? Porque pela simples prisão provisória não cabe. Aí qual que é? Vamos lá, ó. Presta atenção. O Alessandro foi preso provisoriamente, certo? Atendeu-se todos os requisitos. Então, a prisão provisória, por si só, não há que se falar em reparação. Beleza? Agora, o Alessandro foi preso provisoriamente. E essa prisão provisória se estendeu injustificadamente. Eu fui mantido no cárcere de forma indevida, além do tempo necessário. Entendeu? Mariana? Mariana não, Marina. Entendi. Obrigada, professor. Então, Marina, é isso, tá? Se a prisão foi realizada de forma legal, regular, essa prisão provisória, não há que se falar, né, em reparação. Beleza? Então, seguindo. Né? E a reparação judicial, né? E a responsabilidade do Estado por atos legislativos, né? E aí, como é que funciona isso? Tá? Bom, no primeiro momento, nós temos já um entendimento pacífico do STF, que fala que apenas a atuação inconstitucional, né, o desempenho inconstitucional da função de legislar é que pode levar à reparação civil do Estado. Ou seja, em outras palavras, né, o Estado, através do Legislativo, é óbvio, elabora uma lei, essa norma nova entra em vigor, e passado algum tempo, essa norma vem ser declarada inconstitucional. E durante o período que essa norma esteve em vigor, até a sua suspensão da aplicação, nós tínhamos atos sendo praticados causando dano à terceira em razão, em nome dessa norma. Perceberam? Então, essa atuação inconstitucional do Legislativo gera o dever de indenizar. Lá no material de vocês, no item 8, está lá o recurso extraordinário 152.464 do STF, que, em resumo, fala o seguinte: o Estado responde civilmente por danos causados aos particulares pelo desempenho inconstitucional da função de legislar. Bom, só isso, professor? Não, não é só isso. Tá? Tem outro entendimento mais recente do STF, esse entendimento é um entendimento mais recente, que fala que a omissão legislativa, né, a inércia do legislador, que causa dano a terceiro, ou seja, o legislador deveria criar a norma, deveria criar a lei, não o fez. E essa inércia, essa demora, essa omissão legislativa também gera o dever de indenizar. Então, conforme o entendimento dos tribunais, são duas situações, dois atos, né, praticados pelo Poder Legislativo que geram o dever de indenizar. Primeiro, quando a lei é declarada inconstitucional. Então, a atuação inconstitucional. Segundo, a omissão legislativa. E tem uma corrente forte na doutrina brasileira que é espelho do que é tratado no direito francês e no direito interpretivo de outros países,
que é também aplicar a responsabilização do Estado quando se trata de leis de efeitos concretos, tá? Então, toda e qualquer lei com efeito concreto defende a doutrina que o Estado deveria indenizar. Isso não é pacífico ainda na jurisprudência. Tem uma corrente forte dentro da doutrina, influenciada pela doutrina francesa, que vem falar sobre isso, tá? Então, toda e qualquer lei que possua, que produza efeito concreto, deve o Estado reparar os danos causados por essas leis com efeitos concretos, tá? Por quê? Qual que é a regra? Isso nós aprendemos lá na introdução ao direito, bem nos primeiros dias de aula no curso de direito. Qual que é a regra? A norma, ela é geral e abstrata. A lei, ela é geral e abstrata. Essa é a regra. Então, se eu tenho uma lei com efeito concreto que atinge de forma direta a pessoa do Licurgo Filho, por exemplo, essa lei, ela traz efeitos concretos e por isso deveria ou poderia, segundo a doutrina, ser objeto de reparação. Tá certo? Mas esse tópico, esse tema, nós temos que aguardar o posicionamento, né, de forma mais efetiva do judiciário. No âmbito da doutrina, me parece que a doutrina já bateu o martelo no sentido de entender que toda e qualquer lei com efeito concreto seria objeto de reparação. Podemos seguir? Então vamos lá. Ó. Seguindo então. Se você estiver seguindo aí os slides, o material que eu trouxe para vocês, né? Vocês vão perceber que nesse material tem um conjunto de observações, tá? Essas observações, fiquem bastante atentos a elas. É questão de prova. Se não for da minha prova, é questão da prova da OAB, é questão da prova do concurso que você vai fazer daqui a alguns dias, tá? São temas aí recorrentes em concurso público, são temas recorrentes em julgados, em diversos julgados pelos tribunais superiores nos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, os tribunais superiores vêm tratando desses temas que estão aí no item 9 do material de vocês, tá? Um deles nós já tratamos, né, que é a omissão legislativa. O Supremo passa a entender que a omissão legislativa é um objeto de reparação, né? O segundo tema, que está no item 9, são os atos de multidões. Preste atenção sobre os atos de multidão. Ato de multidão. O Estado é responsável em indenizar? Tem ali uma manifestação. Vamos imaginar que é uma manifestação popular capitaneada aí por um partido X, tá? E aí na Avenida Brasil, aqui em Anápolis, está lá reunido aquela turma grande e no meio da manifestação começa ali atos de violência, atos de quebradeira, né? Esses manifestantes saem do controle e começam a quebrar as lojas. E aí, o Estado é responsável em reparar? Será que o Estado é responsável em reparar o dano causado por essas multidões? Você tem que fazer a seguinte pergunta para responder, tá? O Estado encaminhou um efetivo policial suficiente para conter essa multidão? Se o Estado encaminhou um efetivo policial suficiente, adequado para acompanhar e conter essa multidão, se houve atos causando prejuízo por parte dessa manifestação, o Estado não é responsável. Por outro lado, se o Estado não encaminhou efetivo policial suficiente para conter a multidão, o Estado passa a ser responsável. E aí, quer ver uma coisa que vocês vão perceber? Nas últimas manifestações populares que vocês viram aí,
vocês devem ter percebido o seguinte. O repórter ia lá e entrevistava, fazia entrevista do coronel da PM, que estava acompanhando a operação ali, acompanhando aquela manifestação. E fazia também a reportagem, fazia entrevista com o líder do movimento ali, do partido político, da central sindical, alguma coisa assim. E aí, os dados que eram passados pelo líder da manifestação e pelo coronel são totalmente diferentes. O líder da manifestação era perguntado assim, bom, quantas pessoas o senhor acredita que está aqui hoje na Avenida Paulista, por exemplo? Né? O cara vai falar, 1.500.000 pessoas. Aí depois, na hora que ia entrevistar o coronel da PM de São Paulo, ele fala, não, que não tem mais de 100.000 pessoas. Isso não é à toa. Né? Isso não é à toa. Essa manifestação, essa informação, ela não é prestada assim, sem um pensar do Estado. Né? Por que essa diferença tão grande? Por quê? Porque o Estado amanhã será cobrado. Né? O Estado amanhã será cobrado. Né? Será que tinha efetivo policial suficiente para conter a multidão? É óbvio que tem os excessos, né, na fala de cada um tem um interesse aí. Eu sou o líder daquele movimento, eu quero ter 1.500.000 pessoas lá, mas nem sempre eu tenho. Né? Mas, de qualquer forma, tem um reflexo aí no âmbito de reparação estatal, que você tem que prestar atenção. Outra coisa, é possível calcular, fazer esse cálculo, um cálculo aproximado, bem aproximado? Será que é possível fazer esse cálculo? É sim, gente. Tá? É sim. O Corpo de Bombeiros tem engenheiros que fazem esse cálculo, né? Por metro quadrado, o número de pessoas que estão ali naquela manifestação. Então, eles sabem sim, bem aproximado, o número de manifestantes. Tá? Mas, de qualquer forma, voltando aqui, o Estado só será responsável se não estiver, né, presente ali um contingente policial suficiente para conter a multidão. Beleza até aí? Podemos seguir? Outro ponto extremamente importante, e aí vocês vão se deparar com questões, e muitas questões envolvendo esse tema, é a relação de custódia. Na semana passada, alguns já começaram a me perguntar sobre a relação de custódia. E o preso, professor? E o preso? Sobre o preso, nós falamos sobre relação de custódia. Custodiado. Quem são os custodiados? As pessoas e coisas que estão sob a guarda e proteção do Estado. Então, as pessoas e coisas que estão sob a guarda e proteção do Estado são os custodiados. E o Estado é responsável por esses custodiados e é responsável pelos atos que são praticados por esses custodiados. Então, relação de custódia. Tá? E aí, aqueles que estão anotando, vai colocar assim no caderno, aqueles que quiserem. Relação de custódia, 2 pontos. Letra A. Tá? O que é a letra A na relação de custódia? Primeiro caso concreto. Olha aqui, ó. Presidiário, custodiado, preso. Preso lá dentro do presídio, causa dano a terceiro. O Estado é responsável? Sim, o Estado é responsável. Então, a primeira situação aí que vocês vão anotar no caderno de vocês. O custodiado, preso, dentro do presídio, causa dano a terceiro. O Estado, que tem o dever de guarda, que tem o dever de custódia, não fez isso, não cuidou disso, logo o Estado é responsável. Ok até aí? Letra A, dúvidas sobre a letra A? Professor, pode repetir mais devagar, rapidinho? Posso ir mais devagar. Então, ó, relação de custódia. Vamos lá. Letra A, o custodiado, presidiário, lá no cárcere, lá dentro do presídio, causa dano a terceiro. O Estado é responsável em reparar? Sim, o Estado é responsável em reparar.
Presidiário mata o coleguinha de cela. Tá? O Estado é responsável em reparar a família do preso que morreu? Sim, o Estado é responsável em reparar a família do preso que morreu. Ok? Letra B, então. Ó, letra A, tranquilo, superada. Letra B. Presidiário em fuga. No momento de sua fuga, durante a sua fuga, pratica atos que causam dano a terceiro. O Estado é responsável em reparar? O camarada pula o muro do presídio, vem, pega a caminhonete do Helic, sai batendo a caminhonete do Helic em outros carros e alguns quilômetros depois abandona a caminhonete do Helic toda batida e com o motor fundido. O Estado é responsável em reparar? Sim, o Estado é responsável em reparar. Quando eu falo sobre essa letra B, sempre me perguntam assim: professor, quanto tempo? Não tem tempo aqui, meus queridos. É a mesma discussão que vocês fazem lá no direito penal sobre a prisão em flagrante. Ah, é 24 horas? Né? Tem tempo? Não tem tempo. A ideia é a mesma. O Estado está praticando atos de perseguição e busca. Se ele está praticando atos de perseguição e busca, de apreensão desse foragido, enquanto perdurar esses atos, ele está na condição de fugitivo, de foragido. Foragido em fuga. E em fuga tem nexo de causalidade. O Estado é responsável em reparar. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. O camarada fugiu lá do presídio. Já tem aí 1 ano que ele fugiu. Já tem mais de 1 ano que ele fugiu. O Estado já há muito tempo, suspendeu, né, as buscas por esse indivíduo. E ele resolve explodir um caixa rápido que está lá no posto de combustível. E vai tudo por embrulho, né? Tudo explode junto com o caixa rápido. Causou dano a terceiro. Aí vem a pergunta: o Estado é responsável em indenizar? Nesse caso, ainda persiste responsabilização? Ainda persiste nexo de causalidade? Tá? O entendimento é que não. O entendimento é negativo. Tá? Já cessou, tá? As buscas por parte do Estado. Já não é mais, né, admitido que o Estado venha responder por isso. Então seria eterno, né? Seria um nexo de causalidade eterno. Então, ele está em fuga, causa dano a terceiro. O Estado é responsável. Como ele está em fuga, existe nexo de causalidade, o Estado é responsável. Ele já está estável em sua fuga, ele já não mais se preocupa com ações do Estado em sua perseguição, não existe mais, né? Já se estabilizou em fuga. Logo, praticando um ato causando dano a terceiro, o Estado não é responsável. Beleza? Professor, Fala, Carita. no caso da multidão que o senhor tinha falado anteriormente, no caso, essa omissão ela é subjetiva? Tem que ter culpa ou dolo? Mas aí, no caso, tem que ter culpa ou dolo, tá? No caso, tem que ter culpa ou dolo. É isso mesmo. Tá? O que você perguntou, eu dei uma bugada aqui. É subjetiva? Tem que ter culpa ou dolo? É subjetiva. E aí sempre tem que ter culpa ou dolo. Dolo. Tá? Vamos lá, então. Letra C. Tá? Olha só. Decisões recentes aí do Supremo Tribunal Federal. O camarada está preso, resolve praticar o suicídio dentro do presídio. Ele se mata lá dentro. O Estado é responsável em indenizar? E aí? E se, cuidado com essa resposta, hein?
Vitória Marques. Cuidado com essa resposta. E se o Estado é responsável em indenizar, nós estaríamos aplicando a teoria do risco integral? Que olha só, não é o risco integral que exclui a possibilidade de aplicação das excludentes de responsabilidade? Uma das excludentes é a culpa exclusiva da vítima. Então, a vítima foi lá, botou a cordinha no pescoço e se matou. Beleza. Né? E aí? O Estado é responsável? Primeira coisa que eu vou perguntar. O Estado é responsável em indenizar? E aí, se a resposta for positiva, né? Se a resposta for positiva, estamos aplicando a teoria objetiva do risco integral? Vamos lá. Fala, Vitória. Professor, não tem atenuante? Não seria culpa concorrente? Não. Ou Nesse não? caso, não. Nesse caso, não. Ah, então, não sei. Olha só. O fato de ter deixado a corda entrar para a cela, será que não é culpa do Estado? Vamos imaginar que ele se enforcou com uma corda que ele mesmo fabricou dentro do presídio. Com Professor, eu acho que trapos de um short que ele tinha lá, de uma vestimenta dele. tem relação com a assistência psicológica que o Estado deveria oferecer. Exatamente, Milena. Começou a puxar o fio da meada, Milena. Isso mesmo. O Estado foi omisso. Exatamente. Fechou a resposta. Então, o que você tem que fazer? Ó? O camaradinha se matou lá dentro do presídio, né? Primeira pergunta que tem que ser feita. Primeira pergunta. Era possível o Estado ter percebido a situação de saúde dele e dado o tratamento psicológico que a Milena falou? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Era perceptível que aquele camarada estava passando por problemas de saúde e poderia praticar o suicídio? Certo? Eu sei que no mundo prático isso é muito difícil, mas é essa pergunta que eu tenho que fazer, conforme o entendimento do STF. Tá? Bom, se era perceptível, se ele já tinha dado mostras da sua doença e o Estado não fez nada, o Estado é responsável em indenizar. Ok? Agora, se não era perceptível, o camarada foi preso hoje, tá lá, chegou no presídio hoje, tá? Chegou hoje no presídio. Não era perceptível e ele pratica o suicídio. O Estado é responsável em indenizar? A resposta é não. Tá? Então, a pergunta que você vai fazer: era perceptível ao Estado? Se era perceptível, o Estado praticou atos, né, de saúde pública em favor desse custodiado? Ok? Se era perceptível e o Estado não fez nada, o Estado é responsável. Se era imperceptível, o Estado não é responsável. Tranquilo até aí? Tranquilo? Bom, vamos lá. Aí vem a segunda pergunta. Então, nós aplicamos, né, se o Estado não percebeu, nós aplicamos a teoria do risco integral, que não se admite excludentes? Né? Essa é a segunda pergunta. Entendimento do STF. Tá? O STF, como eu disse para vocês, diferente do STJ, ele não admite a aplicação no Brasil da teoria do risco integral ainda. Ele entende que a teoria do risco integral não tem previsão constitucional. Então, para resolver esse problema, ele criou uma nova discussão, né? Uma nova teoria. E qual é a teoria? A teoria, ou o chamada omissão específica. Omissão, anotem isso. Omissão específica. Omissão específica. Nesse caso, houve omissão específica. O Estado responde subjetivamente ou objetivamente? Objetivamente, pela teoria do risco administrativo. É uma resposta que, na minha opinião,
não fecha muito, né? Mas é isso que o Supremo fala. A omissão específica gera um dever de indenizar pela teoria objetiva. Objetiva. Bom, meus queridos, para mim, para o professor, tá? É óbvio que a minha convicção. O Supremo inventou um nome novo para a teoria do risco integral. Tá bom? Seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil falar de risco integral nesse caso, né, e resolver o problema. E não estou falando que não deve indenizar, é óbvio que deve indenizar. Né? O Estado ele é responsável pelos custodiados. A gente tem que lembrar aí que a pena tem os seus objetivos. Né? E os objetivos da pena não é deixar a pessoa doente. Ok? Qualquer aluno de direito que venha falar qualquer coisa contrária a isso está fazendo o curso errado. Está fazendo o curso errado. Tá? Por mais que você defenda uma ideologia política aí, ok? Não é a ideologia política que vai fazer você contrariar o que está no texto constitucional. A partir do momento que a ideologia política te faz contrariar o que está no texto constitucional, você deixou de ser um estudante de direito. Tá? Se você acredita, e é possível, né? Eu mesmo critico muita coisa do texto constitucional. Se você acredita que está errado, não é? Você deve lutar politicamente para que o que está no texto constitucional seja alterado. É diferente. Bem diferente. Tá? Eu, por exemplo, né? Agora o link vai cair, a gente volta com o mesmo link, tá? Caiu o link, a gente volta com o mesmo link imediatamente. Por exemplo, né? Pena de morte. O Alessandro defende pena de morte. O Alessandro defende a prisão perpétua. Beleza. Eu defendo. Então vamos mudar o texto constitucional. Porque o texto constitucional do jeito que está aí, meu amigo, não é possível. Se eu defendo algo de forma a desrespeitar o texto constitucional, né, eu estou defendendo, né, a anarquia. Tá? Então, se eu acredito em alguma coisa e quero uma mudança de algo que está previsto no texto constitucional, eu posso defender isso? Posso, não tem problema. Mas isso pela via democrática, pela via política. Então, se eu quero a castração química